verso de número 13. Verso de número 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diga-se nesta noite: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Senta adorando o nome do Senhor. Eu confesso que ao chegar aqui, eu tinha marcado outro texto para ministrar, mas enquanto a pastora adorava e falou acerca de Moisés clamando pela presença, ardeu em meu coração esse versículo aonde fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Todos nós conhecemos a história deste rapaz, Davi, um dos filhos de Jessé, o belemita, e a Bíblia diz que Davi ficava no pasto, cuidando das ovelhas. A Bíblia mostra e relata o tipo de ovelha que Davi cuidava. Ovelhas malhada. Para você entender, a ovelha malhada era uma ovelha de menor valor. Toda vez que os pastores da época levavam o rebanho para o aprisco, colocavam as ovelhas brancas no meio e as ovelhas malhadas em volta, pois, vindo o predador, levaria a ovelha malhada e não tragaria a ovelha branca, pois era de maior valor. A Bíblia diz que Davi cuidava de ovelha malhada. O rei da vez é Saul, mas a Bíblia diz que Saul desobedece a Deus, e Deus decide levantar um novo rei na sua presença. O Senhor olha para Samuel e pergunta: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Eu tenho escolhido um novo rei, e este novo rei é segundo o meu coração. A primeira característica que Deus observa no menino Davi é que ele é segundo o coração de Deus. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu entendi algo extraordinário. Davi cuidava de ovelhas malhadas. Davi cuidava de ovelhas de um menor preço. Davi cuidava de um rebanho que não tinha muito valor. Mas quando ele vai contar uma historinha para Saul, ele vai dizer que toda vez que vinha um urso, toda vez que vinha um leão, ele lançava a mão do urso, ele lançava a mão do leão, ele rasgava pelo meio e trazia a sua ovelha de volta. Quem sabe alguém olhando para esse cenário diria: Davi, não vai valer a pena arriscar a sua vida por uma ovelha que não tem valor. Não vai valer a pena arriscar a tua vida por ovelha que não tem preço, por ovelha malhada. Mas a Bíblia diz que toda vez que vinha, Davi arriscava a sua própria vida para salvar a ovelha malhada. Pastor Daniel, não entendi. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador,
Ele veio para aqueles que estavam doentes. Ele veio para aqueles que estavam enfermos. Quem sabe alguém olhou e disse: não vai valer a pena porque é pecador, não vai valer a pena porque está no fundo do poço. Mas ele disse na sua palavra: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É por isso que eu entendo, pastor Gilmar, que Davi vai ser intitulado segundo o coração de Deus. A ordem do Senhor, me ajuda aqui, eu estou indo bem devagarzinho, irmão, eu sou mais acelerado, só que a minha voz está nas últimas. O mês de fevereiro não foi fácil, a voz acabou. Hoje eu passei o dia todinho no remédio para tentar ministrar aqui nessa noite. A garganta está doendo muito. A ordem do Senhor é: enche o teu chifre de azeite e vem. O interessante é que Deus está falando com Samuel. O normal é que Deus dissesse: enche o teu chifre de azeite e vai. Mas Deus está dizendo: enche o teu chifre de azeite e vem. O mesmo Deus que estava com Samuel é o mesmo Deus que estava com Davi no pasto. Ele está dialogando com Samuel aqui e está dizendo: enche o teu chifre de azeite e vem ungir um novo rei na minha presença. Se você observar o texto, você vai entender que Davi, ele é rejeitado pelo seu pai, ele é rejeitado pelos seus irmãos. A gente vai observar por diversas vezes isso acontecendo. É por isso que Davi, quando está salmodiando, ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Porque tudo que Davi queria era um dia poder assentar-se sobre a mesa. Tudo que Davi queria era um dia poder estar sobre a mesa. Perceba que quando Samuel vem chegando, que quando Samuel se aproxima, que quando Samuel marca a reunião, Davi não é convidado para estar presente. A palavra aponta em várias partes que Davi, de certa forma, era rejeitado. Alguns estudiosos vão dizer que Davi era filho bastardo de Jessé. Outros vão apontar que Davi era diferente. A Bíblia diz que ele era ruivo e por isso ele era rejeitado. Davi estava cuidando das ovelhas no pasto quando Samuel chega, e a ordem de Deus é: unge um dos filhos de Jessé, o belemita. Quando Samuel marca a reunião, ele vai passar por algo extraordinário, porque diante dos seus olhos está Samá, Eliabe, Abinadab e mais 3 homens, mais 4 homens guerreiros. A Bíblia diz que vai passando um por um, e Deus falando ao coração do profeta, dizendo: não é este. A Bíblia diz que passa Samá, Deus diz: não é esse. Passa Eliabe, a Bíblia diz que Deus diz: não é esse. Passa Abinadab, Deus olha e diz: também não é esse. O que eu acho interessante é que até Samuel está confuso nesse presente momento, porque vai existir momentos da nossa vida, irmãos, que pessoas vão olhar para aquilo que está diante dos olhos, mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu não olho a aparência de ninguém. O grandão está na casa e está dizendo: eu não olho conta bancária de ninguém. Deus não quer saber de que família você veio. Ele está na casa e está dizendo: se eu chamei, está chamado, e ponto final. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus profetizar no coração de alguém. Se nesta noite o Espírito de Deus quiser, Ele vai te levantar e vai fazer coisa grande na sua vida. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: nesta noite, diga com mais fé, diga: nesta noite
O Senhor dos Exércitos tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Vai passando os mancebos, e a Bíblia diz que passa os 7 que estavam presentes, a ponto de Samuel questionar a Jessé e perguntar: acabou-se os mancebos? Jessé olha para aquele cenário e diz: ainda falta o menor. O que me faz entender que Jessé não quis gastar tempo em convidar Davi para estar presente naquela reunião. Nem passou pela cabeça de Jessé que Davi poderia ser o escolhido de Deus. Mas a Bíblia diz que Samuel, direcionado pelo Espírito, olha para aquele cenário e diz: nós não iremos assentar sobre a mesa enquanto ele não chegar. E eu já quero liberar uma profecia aqui nessa noite. Existe mesa preparada, existe cadeira preparada, existe algo extraordinário preparado. O grandão está na casa e está mandando eu liberar o coração de alguém aqui nesta noite. Ei, ninguém vai se assentar à mesa enquanto tudo não estiver preparado para você. Sabe o que eu acho lindo? É que na ótica de Deus, glórias a Deus, nem sempre o primeiro é o que chega ou o que vence. A Bíblia diz que em primeiro lugar estava Abinadab, Eliabe e Samar, mas a Bíblia diz que a cadeira e a mesa estava preparado para Davi. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: se você crê, você vai se assentar na mesa, o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai operar na sua vida, portas se abrirão diante de você, e você irá viver um novo tempo diante da Esse é o Deus que nós servimos. Já estava almoçando, Deus usou uma irmã e nos convidou para estar almoçando em um restaurante. Chegou uma criança. O interessante é que há uns 2 meses atrás eu estava nesse mesmo restaurante. Ela estava almoçando com um amigo pregador, Gabriel Bezerra. E aquela criança tão espertinha, vendendo as balinhas dela. E o pastor Gabriel convidou ela para sentar na mesa e ela almoçou com a gente. E hoje ela aproximou-se daquela mesa novamente e lembrou da gente, lembrou da minha filhinha de 6 anos. E eu olhei e falei: nossa, você lembrou da gente? Ela disse: eu lembrei por causa dela. E ali a gente ficou conversando. Outra pessoa pagou o almoço para ela. Ela pegou o pratinho, sentou na mesa com a gente. E eu perguntei: aonde você mora? Ela disse: eu moro ali em Águas Claras. Aí eu fiquei pensando: talvez quem está aqui sabe, do lado do shopping tem umas barraquinhas. E eu falei: mas como assim? Você mora de aluguel? Ela disse: não, eu moro num barraquinho. Aí minha esposa perguntou: é do lado do shopping? Ela disse: é. Pastor Daniel, o que o senhor quer dizer com isso? É que eu lembrei, irmãos, lá atrás, quando a gente não tinha onde morar, pastor Gilmar, e meu pai ganhou um lote numa invasão, construiu um barraquinho que o primeiro vento que passou derrubou, e nós moramos naquela invasão por 8 anos. Dentro daquela invasão eu conheci a maconha. Da maconha passei para a cocaína. Da cocaína assalto à mão armada.
pelo menos 3 vezes preso por causa de porte de arma ilegal, no fundo do poço, aonde pessoas olhavam para minha mãe e diziam: esse aí não passa dos 17, é cadeia, cadeira de roda ou caixão. Eram as palavras negativas que eu ouvia diariamente, porque o cenário que eu estava vivendo era de destruição. Aí hoje, olhando para aquela menina, quando ela disse: eu moro num barraquinho, Deus fez me lembrar lá do barraquinho onde eu morava também. E o Espírito Santo começou a mover o meu coração. Eu olhei para aquela criança, eu disse: eu também morava em um barraquinho, mas continua estudando, continua crendo, porque o Deus que nós servimos é Deus que tira o pobre do pó. O Deus que nós servimos é um Deus que tira o pobre do monturo e coloca ele para assentar entre príncipes. Eu não sei qual é o teu cenário aqui nesta noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu tenho uma mesa preparada para você, eu tenho uma cadeira de honra preparada para você. O grandão está na casa e está dizendo: prepara, porque tem honra do céu chegando nesse lugar. Eu quero profetizar na vida de alguém. Quem sabe alguém chegou aqui com portas fechadas. Quem sabe alguém chegou aqui dizendo: eu estou desesperado e não sei o que vou fazer. Ele está na casa e está dizendo: vou abrir as portas, vou fazer milagre. Você não está plantando na minha presença, prepara para colher, porque eu sou fiel, diz o Senhor. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Davi chega. O interessante é que quando Davi chega, o Senhor fala ao ouvido do profeta, dizendo: é este, pode ungí-lo. Sabe por que o que eu gosto de Deus? Que a eleição de Deus é diferente. A eleição do homem, se fizéssemos uma votação aqui nessa noite, eu ou o pastor Gilmar, quem vai pregar? E todos votassem: não, pastor Gilmar vai pregar. E no fundo daquela urna tivesse apenas um voto, escrita com sangue, dizendo: não, é o pastor Daniel que vai pregar. A eleição de Deus é assim: todo mundo pode estar dizendo não, mas se Deus assinou, talvez alguém está olhando e está dizendo: mas eu era mais capacitado do que ele, mas eu sou melhor do que ela, mas a cadeira era para ser minha. Sabe o que você vai dizer? Mas Deus quis me colocar, Deus quis me levantar, Deus quis me usar, Deus quis me levar, Deus quis me ungir, Deus que me colocou nesse lugar e pronto. Aleluia. Porque na visão do profeta, Eliabe seria melhor, Abinadab seria melhor, Samar seria melhor, mas Deus está dizendo: é Davi. Pode ungir Davi, pode colocar o unção sobre ele. Davi é chamado para o meio. Quem sabe Davi se prostra diante de todos os seus irmãos. E a Bíblia diz que Samuel começa a derramar o azeite sobre a sua cabeça.
Urabacalabracante ocomendaia sebequeminaia. Edelebracante ocominaia sebequeminaia. A Bíblia diz que Samuel começa a derramar o azeite sobre a cabeça de Davi. E azeite é que tipifica a presença do doce Espírito Santo de Deus. Quem é que não se lembra da viúva? A Bíblia diz que a única coisa que ela tinha era uma botija de azeite no canto da porta da casa, mas através daquele azeite, a Bíblia diz que o azeite multiplicou. Ela pagou a dívida, viveu do resto e viveu para sempre com seus filhos. O grandão está na casa e está dizendo: tem azeite descendo aqui nesta noite, tem presença descendo aqui nesta noite, tem graça descendo aqui nesta noite. Eu quero profetizar nesta casa: quem pregava vai pregar mais, quem cantava vai cantar mais, quem orava vai orar mais, quem tocava vai tocar mais, vai pregar com ousadia, vai cantar com ousadia, vai tocar com ousadia. O Espírito Santo de Deus está tomando alguém aqui nesta noite. Eu quero ser boca de Deus e profeta nesta casa. O grandão está na casa e está dizendo: quando você abrir a boca, a minha presença vai te encher, o meu Espírito vai te encher, a minha graça vai te tomar. A presença de Deus já está tocando alguém aqui nesta casa. Deixa eu ver se tem alguém que recebe, deixa eu ver se tem alguém que recebe, deixa eu ver que tem alguém que recebe, mas só para quem crê. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou te levantar de uma forma extraordinária. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu queria estar pregando no 220, mas é devagarzinho mesmo, e Jesus está falando. É devagarzinho mesmo, e Jesus está operando. É devagarzinho mesmo, e a presença de Deus dele está envolvendo aos corações aqui nesta noite, irmão. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de correr, corra. Se der vontade de glorificar, glorifique, porque a presença dele é real aqui. Era normal os profetas serem ungidos. Era normal os reis serem ungidos, os sacerdotes e os levitas serem consagrados na presença do Senhor. Só que algo novo acontece nesta unção. A Bíblia diz no versículo que nós lemos: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A Bíblia não está dizendo que o Espírito veio e foi embora. A Bíblia não está dizendo que o Espírito fez com que Davi sentisse um arrepio. A Bíblia não está dizendo que naquela hora Davi marchou ou deu uma rodada na presença. Não. A Bíblia está dizendo que a partir daquele momento, Camila, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Sabe que a Bíblia está dizendo que o Espírito agora tomou conta de Davi. É o Espírito que vai guiar Davi, é o Espírito que vai levar Davi, é o Espírito que vai mover Davi, é o Espírito que vai levantar Davi, é o Espírito que vai fazer com que Davi opere coisas extraordinárias diante da presença de Deus. Tem pessoas que se contentam, irmão, com um arrepio. Tem pessoas
que se contentam em falar em línguas estranhas por meia hora. Tem pessoas que se contentam em sentir a presença do Eterno em apenas um culto. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer que o Espírito não quer dar uma passadinha em você, mas o Espírito quer se apoderar da sua vida. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, nesta noite eu vou me apoderar de algumas vidas aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: prepara para ser cheio, prepara para ser cheio, prepara para ser cheio, prepara para ser cheio. Tem presença de Deus aqui na casa. Pega, 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 pega. Redelebra calabra chore comandaraia. O grandão está na casa e está dizendo: tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Seja batizado agora, seja renovado agora, seja cheio agora. Eia macancho cominaia sebe keminai. Redelebra calabra chore comandaraia sebe keminai. Redelebra calabra cancho cominaia sebe keminai. Eu sinto muito o grito que eu vou liberar aqui nesta noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: se você não quer ser cheio desta presença, você está no lugar errado. Mas esta casa é lugar de glória, é lugar de presença, é lugar de ser cheio do Espírito Santo. Lembra calabra shuri comandaraia. Estamos vivendo em um século que pessoas vão dizer: mas não precisa disso tudo, mas não precisa disso tudo, é porque é vazio, é porque está seco, está longe da presença de Deus, está alimentando mais a carne do que o Espírito. Porque quem já pisou no Santo do Santo sabe que não tem outro lugar, irmão. Coisa boa é sentir a presença dele, é ser cheio dele, é ser cheio. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: eu sei que muita gente não vai me entender. Da maneira que eu adoro, glória. Diga para ele: eu sei que muita gente não vai entender da maneira que eu exalto o meu Deus, que eu glorifico o meu Deus, mas é assim mesmo. Davi era tão cheio, irmão, que quando ele vem trazendo a arca de volta para Jerusalém, o texto diz que ele vem dançando, o texto diz que ele vem salmodiando, o texto diz que ele vem glorificando. Aí a Bíblia diz que Mical está da janela Mical vai olhar e vai dizer: o rei está parecendo vadio, o rei está parecendo alguém sem futuro, o rei está parecendo alguém desordenado. Mas Mical não entendia que Davi estava cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. A primeira verdade aqui, irmão, que quem é cheio não está preocupado com quem vai falar, quem é cheio não está preocupado com quem vai se levantar. Quem é cheio desta presença sabe que o melhor lugar é aqui, adorando, exaltando o nome dos. O grandão está na casa e está dizendo: tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a presença dele, eu estou insistindo porque ele está falando ao meu coração: eu vou me apoderar. O Espírito de Deus se apoderou. Se apoderou. O Espírito de Deus se apoderou, apossou, tomou posse de Davi.
Davi está cheio. Sansão teve uma experiência totalmente diferente. A Bíblia diz que toda vez que vinha, pastor Gilmar, é quando vinha, Sansão rasgava leão pelo meio. Quando o espírito vinha, Sansão pegava uma queixada de jumento e matava 1000 homens. Quando a presença de Deus vinha, Sansão conseguia pegar raposas e incendiar a seara dos filisteus. Quando a presença de Deus vinha, Sansão conseguia arrancar o portão de Gaza e colocar sobre as costas, mas era quando vinha. Quando a presença de Deus vinha, Dalila dizia: aí vem os teus inimigos. E Sansão se levantava e matava todos os seus inimigos, porque o Espírito se apoderava dele. Mas vai chegar o momento que Sansão conta o segredo. E quando Sansão conta o segredo, Dalila vai olhar e vai dizer: aí vem os teus inimigos. Aí a Bíblia diz que Sansão se levanta. Quando Sansão se levanta, ele diz: eu vou acabar com os meus adversários como as outras vezes. Aí a Bíblia diz: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Achava que estava com a presença, mas não estava. Achava que estava cheio, mas estava vazio. Sabe qual é o problema de muita gente por aí? É achar que tem, mas não tem coisa nenhuma. É achar que está cheio, mas está vazio. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu quero levantar uma geração cheia, eu quero levantar uma igreja cheia, eu quero levantar obreiros cheios, eu quero levantar pregadores cheios da minha presença. Então, na vida de Sansão, ele vinha. Na vida de Davi, ele se apoderou. Ele tomou posse. Davi é ungido. Aí o texto diz que ele volta. Volta para onde? Para o pasto. Ele volta para detrás das malhadas. Ele continua fazendo o mesmo serviço. E aqui mostra, irmão, que não é porque recebeu a unção que vai se tornar uma pessoa diferente, achar que é melhor do que os outros. Não, Davi vai voltar para o mesmo lugar. Eu disse que Davi cuidava de ovelhas malhada. Sem a unção de Deus, você acredita que um homem poderia matar um leão? Sim ou não? Sem a unção de Deus, você acredita que um homem poderia derrubar gigante? Sem a unção de Deus, você acredita que um homem poderia arrancar os portões da cidade de Gaza? Sem a unção de Deus, era impossível. Então, antes de Davi ser ungido, antes de Davi ser apoderado pela presença, deixa eu conjecturar aqui nessa noite. Davi está cuidando das ovelhas do papai. E toda vez que aparecia urso e leão, Davi vai ter que dar um jeitinho brasileiro. Davi vai ter que se virar nos 30, porque sem unção não dá para matar gigante, não dá para matar leão, não dá para matar urso. Então, quando Davi avista o adversário, o que é que Davi tem que fazer? Cortar caminho. Se Davi está vendo o urso e ele não está cheio da unção, Davi vai ter que cortar caminho. E é a nossa realidade, porque sem presença a gente vai ter que correr. Sem unção a gente vai ter que fugir. Sem presença de Deus a gente vai ter que se esconder. Quem é que não se lembra? Os camaradas foi lá, o camarada estava endemoniado. Eles correram lá e disse: nós te expulsamos no nome do Deus que Paulo prega. Aí a Bíblia diz que o endemoniado vai dar uma taca neles, vai dizer: eu conheço Paulo, conheço o Deus que Paulo prega. E vocês, quem são? Canapeia. Porque não tinha unção, não tinha autoridade. Então deixa eu conjecturar aqui. Davi levando as ovelhinhas e imaginando: ali tem urso, ali tem leão, então vamos por outro caminho, vamos cortar caminho, porque senão vou perder meu rebanho, as minhas ovelhas. Só que o texto diz que Samuel unge Davi no meio dos seus irmãos. Aí a Bíblia diz que Davi é
cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Agora Davi está cuidando das ovelhas. Aí ele diz: toda vez que via um urso, toda vez que via um leão, eu rasgava a mão do urso, eu lançava a mão do leão e rasgava pelo meio. Pastor Daniel, não me entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou derramar tanta unção, eu vou derramar tanta poder, eu vou derramar tanta presença, que se o diabo não sair da frente, a igreja vai passar por cima. O grandão está na casa e está dizendo: não vai precisar cortar caminho, não vai precisar se esconder, porque a minha presença vai te tomar, o meu Espírito vai te encher, e você vai galgar a vitória na presença de Deus. Se apoderou dele. Está vendo a diferença, irmão? Tem 9 anos que eu pastoreio igreja. E tem crente que num dia ele está parecendo um super-herói. Coloca até uma caixa dessa, pastor, na cabeça e sai rodando na igreja. Mas no outro dia, ele senta lá no último banco. Não que quem sente no último banco não seja espiritual, mas ele senta lá no último banco, baixa a cabeça e custa levantar a mão para dar um glória. Porque ele sentiu algo que veio e foi embora. Só que o grandão está na casa e está falando ao coração de alguém: ei, eu quero me apoderar de você. Ei, eu não quero que você me sinta apenas no culto de libertação. Não. Eu quero que você me sinta aqui no culto de campanha. Eu quero que você me sinta lá no ônibus quando você está indo trabalhar. Eu quero que você sinta a minha presença quando você estiver trabalhando. Eu quero que você sinta a minha presença lá na faculdade. Eu quero que você sinta a minha presença onde você estiver. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu quero levantar uma igreja cheia. Foi o que Abacuque orou: aviva, ó Senhor, a tua, aviva, ó Senhor, a tua, aviva, ó Senhor, a tua. Ué, mas não é a obra do pastor Daniel, não? Não é o ministério do pastor Gilmar, não? Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua. Sabe o que Abacuque entendeu? Porque o pedido de Abacuque não é um pedido pessoal. O pedido de Abacuque é um pedido global. Trazer para dentro da igreja. Abacuque entendeu que se o porteiro for cheio, se as crianças forem cheias, se os jovens forem cheios, se os adolescentes forem cheios, se as irmãs forem cheias, se os irmãos forem cheios, se os obreiros forem cheios, se os tocadores forem cheios, se os pastores forem cheios, se os pregadores forem cheios, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai parar uma igreja dessa maneira. Levanta a mão direita para cima e diga assim: Deus, eu quero ser cheio da sua presença. Diga: se apodera de mim, Senhor. O Espírito se apoderou de Davi. Davi está cheio. Davi está lá tocando a harpa, lá no meio do mato, irmão. Oh glória, que coisa linda. É um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Está lá no meio do mato tocando a harpa. De repente a Bíblia diz que Saul está sendo perturbado por um espírito enviado da parte de Deus. Aí a Bíblia diz que um dos moços diz: Senhor, tem um menino lá no meio do mato, ele está tocando harpa, é de boa aparência, e o Senhor é com ele. Oh glória. Aí a Bíblia
diz que manda chamar o menino do campo. Quando o menino do campo chega no palácio, ele toma a mão da sua harpa e começa a dedilhar diante do rei. E a Bíblia diz que quando Davi começa a dedilhar a harpa, o espírito maligno que perturbava Saul tinha que bater em retirada. Pastor Daniel, não me entendi, irmão. Não adianta, irmão. O grandão está na casa e está dizendo: o que vai fazer a diferença é a unção, o que vai fazer a diferença é a presença, o que vai fazer a diferença é a graça. Eu quero profetizar sobre esta igreja, pastor Gilmar. Os levitas irão adorar a Deus e o espírito maligno vai bater em retirada. Os pastores irão pregar e os espíritos malignos irão bater em retirada. Os obreiros irão orar e os espíritos malignos irão bater em retirada, porque Deus é fiel. Cheios. Davi está apoderado por Deus. Davi está tão cheio que Jessé olha para ele e diz: vai lá levar comida. E quem é cheio, irmão, ele não está preocupado se o pastor vai mandar ele ficar no altar ou se o pastor vai pedir para ele limpar o banheiro. Não, quem é cheio não está preocupado com isso. Vazio, seco é que fica com picuinha dentro da igreja, viu, pastor? Quem é vazio, quem é seco, quem é carnal, quem não sente a presença de Deus, é que é cheio de ladainha. Porque quem é cheio serve na porta, serve no altar, serve limpando, serve na cozinha, serve aonde colocar ele. Aí o pai olha e diz: vai lá, meu filho, leva pão, leva queijo, leva leite para os seus irmãos. Ele vai. Quando Davi chega, a Bíblia diz que tem um gigante. Um gigante está por 40 dias desafiando todo Israel, desafiando todo o exército, dizendo: dai-me um homem. Um exército de pessoas vazias de Deus. Ninguém tem coragem. Mas chega Davi cheio. O espírito se apoderou. Davi olha para o gigante e diz: tu vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Olha a senha de Deus para a tua vida. Davi olha para o cenário e diz: eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi decide pelejar contra o gigante. Deixa eu conjecturar algo aqui muito lindo. Lembra que Davi é o menino rejeitado? Lembra, quem sabe Jessé está olhando e está dizendo: não chama Davi não, porque senão Davi vai envergonhar o nome da família. Ele é diferente. Deixa Davi cuidando do pasto. Davi não sabe lutar, não sabe pelejar, é franzino. Não, deixa Davi lá mesmo. Só que agora Davi está diante do gigante. A Bíblia diz que Davi, por espontânea vontade, decide lutar contra o gigante. A Bíblia diz que o gigante vem com espada, com escudo e com lança. O que é que Davi tem? Davi tem um cajado, Davi tem um alforje e Davi tem uma funda. A Bíblia diz que com um cajado de pastor, que representa autoridade, a Bíblia diz que Davi tem o alforje, que representa lugar de armazenamento. E a Bíblia diz que Davi tem uma funda, é a única arma de ataque que ele tem. Ele desce até o ribeiro, ele pega 5 seixos do ribeiro. Parece que eu vejo o Espírito dizendo: Davi, é pedra demais, coloca 4 no alforje, porque com apenas uma o gigante vai cair. Oh meu Deus do céu, tem alguém que pegou lá atrás. O grandão está na casa e está dizendo: o gigante está cantando vitória, mas não vai precisar de muita coisa, ele vai tombar para a glória de Deus. Apenas uma, Davi. É uma, Senhor. Davi coloca pedra na funda. Tu conhece a história, irmão. Davi começa a rodar a funda. Quem sabe você já viu 1000 pregadores dizer: vamos lá rodar a funda, vamos lá rodar isso. A Bíblia diz que ele começa a rodar a funda. De repente ele lança pedra, oh glória. Davi joga, o Espírito
Espírito de Deus direciona. Davi joga a pedra, o Espírito de Deus direciona. A Bíblia diz que acerta a testa do gigante, o gigante cai no chão. Davi nem espada tinha. A Bíblia diz que Davi pega uma espada do gigante mesmo, lança-se sobre o pescoço, arranca a cabeça do mesmo. Aí a Bíblia diz que Davi pega a cabeça do gigante e começa a voltar para o palácio. Davi está com a cabeça do gigante voltando. O que me deixa encabulado é a pergunta de Saul. Sabe qual é a pergunta de Saul? Quem é o pai deste menino? 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 Alguém olha e diz: Senhor, não sei. Mas Saul está preocupado, querendo saber quem é o pai do menino. Quando Davi vem chegando com a cabeça do gigante na mão, a Bíblia diz que Davi olha para Saul e diz: eu sou filho de Jessé, o teu servo belemita. Sabe o que isso significa? Jessé achou que Davi seria a vergonha da casa, mas Davi está com a cabeça do gigante dizendo: o meu pai é Jessé. Deus me levantou para honrar o nome da família. Se coloca de pé. Eu gostaria de fazer um convite bem simples aqui nesta noite. Eu gostaria de convidar aqui na frente só quem quer ser cheio desta presença. Eu quero convidar aqui nesta noite só quem quer ser cheio da presença de Deus. Já vem dizendo: eu quero ser cheio. Já vem dizendo: eu quero ser cheia. Já vem dizendo: eu quero receber desta presença. Chega de sentir só um arrupio, irmão. Chega de sentir só uma pequena porção. Não, faça como Eliseu, porque parece que eu vejo Eliseu dizendo para Elias: eu não quero pregar como tu prega, eu não quero cantar como tu canta, eu não quero orar como tu ora. O que que tu quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada que está sobre ti. O grandão está na casa e está dizendo: eu não trabalho com réplica, não. Eu tenho algo novo. Começa a receber. Aqui no altar está descendo uma presença da parte de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: eu tenho algo novo para você. Nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, seja cheio desta presença. Seja cheio desta presença. Recebe. Começa a receber. Tem uma porção da parte de Deus aqui. Tem uma presença de Deus. A equipe de louvor pode adorar. Enquanto vocês adoram, Jesus opera. Enquanto vocês adoram, Jesus visita. Enquanto vocês adoram, Jesus enche. Nesta noite eu quero liberar uma palavra sobre este altar. Seja cheio. Seja cheio, seja cheia, seja cheia.